Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a profissão de radialista. Uma bela homenagem, né? Recentemente falamos muito sobre radialista em mídias sociais, do rádio, porque tivemos o Dia do Radialista e hoje a gente quer fazer essa homenagem e vamos conversar com Jones Leiber, que é um dos radialistas ícones do rádio em Diamantina. E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Jones, a gente que participou de muitas coberturas jornalísticas, né? Prazer recebê-lo aqui para a gente fazer esse bate-papo. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi, boa noite a todos. Hoje, num lado diferente, né, de perguntador para perguntado. Mas espero poder fazer jus aí a essa homenagem, não a mim, acho que a quem trabalha no meio rádio, né, aos radialistas também, a todos que nos assistem nesse momento. A trajetória dos radialistas, né, as trajetórias, né, são bem diversificadas, né? Como é que é a sua trajetória? Como é que você iniciou nessa carreira de radialista? É uma história interessante, Marconi, porque eu vejo muita gente falando, olha, eu gostava de ouvir o rádio, eu ficava ali imaginando uma pessoa dentro do radinho e tal. E eu ouvia rádio, mas como um ouvinte, digamos, comum. Né? Até que em 1990, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu gostava sempre apesar da minha extrema timidez, eu gostava muito de ler. E quando o professor chamava para poder ler alguma coisa, a timidez ia embora. Então eu sabia que aquilo eu sabia fazer de uma certa forma bem. Enquanto lá no Polivalente, 14 de outubro de 1990, se não me engano, havia uma apresentação onde, na verdade, eu estava aprendendo a datilografar, aí ninguém queria apresentar o evento, porque todo mundo tinha medo do microfone, mas eu naquela ânsia de ter uma oportunidade para datilografar um texto. Era a forma de digitar antigamente. Isso, tem que explicar, a moçada não deve saber, né? De digitar hoje, né? Que seria datilografar. Eu preparei os textos de abertura e fui lá para apresentar, mas assim, de forma despretensiosa. E à medida que foi no desenrolar, era um grêmio, né? À medida que foi no desenrolar das apresentações, teve desfile, apresentação de teatro, de lambada, eu fui me soltando ali no microfone. Aconteceram algumas coisas dentro da programação que estavam imprevistas, eu improvisei, né, de certa forma bem. Uma colega, por exemplo, que estava dançando lambada caiu, aí as pessoas que estavam assistindo começaram a vaiar, eu interrompi a apresentação acho que numa intuição, né, interrompi a apresentação naquele momento, chamei a atenção das pessoas para que ali era uma colega da gente que estava se apresentando, né, se dispondo a fazer algo por nós, que ao invés, e o incidente poderia acontecer, ao invés de vaiar ou de fazer glosa, né, que deveríamos, na verdade, aplaudir. E a forma que eu falei naquele momento fizeram com que as pessoas pensassem e me aplaudiram. E no final da apresentação, as pessoas começaram a chegar perto de mim, você devia ser locutor, devia ser locutor. E a Rádio 98, inclusive, estava no início da sua trajetória, pouco depois, são um ano de casa, 2 anos de nascimento, digamos assim, no 98, acho que casou tudo e fui começar a correr atrás desse objetivo. E estou aqui, quase 30 anos. Dessa sua história, né, quase 30 anos, você disse, dá para elencar a mais marcante ou as mais marcantes, né? São vários os momentos, né? A gente tem as participações. Primeiro, o inicial mesmo, daquele aprendizado, das pessoas que cruzam o nosso caminho, mas acho que principalmente de você ter a oportunidade de aprender com o rádio. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito. Né? A questão política, antes eu, menino ainda, tinha uma concepção política, ainda tinha, né, votei com 16 anos, na época Collor e Lula, né, foi a primeira vez que teve a votação com menores de 18 anos, eu estava ali orgulhoso de participar daquilo,
né? E você ter a oportunidade de participar do rádio do lado de cá, conhecendo o meio político, por exemplo, conhecendo não só a área política, mas também os bastidores das profissões de um médico, de um psicólogo, de um administrador público, isso faz com que a gente enriqueça a nossa cultura. E isso me deixa muito, muito feliz, porque até hoje é um eterno aprendizado. Cada pessoa que a gente traz, por exemplo, para ser entrevistado na Rádio 98, é uma oportunidade de aprender um pouco mais e de ter um ponto de vista diferente, além de levar informação que hoje a gente precisa mais ainda, acho que o mundo precisa mais ainda de uma fonte segura para informação. Acho que elencar talvez não, mas acho que várias oportunidades da gente crescer como pessoa, inclusive, né? Hoje a gente tem a figura da web rádio. Aí surgiram os web radialistas, né? Que não é bruto que é assim, mas eles se consideram, né, radialistas também. Como é que você analisa esse mercado, esse profissional, ou esse aventureiro, não sei como é que é, porque são poucos os profissionais que vivem disso, né? Claro que a gente está vivendo um novo momento, né, e projetar o futuro ainda é um pouco incerto. Mas eu acho que o web radialista também, no fundo, talvez preencha um nicho que a gente teve até no rádio, nas rádios comerciais, onde muitas vezes o locutor, né, o radialista, o neófito, o proto-radialista, digamos assim, que iniciava ali numa rádio comunitária, acabava, né, fazendo ali o seu estágio, o seu aprendizado básico, para depois migrar para a rádio comercial, por exemplo, né, e para as outras emissoras. Acho que a web rádio ela vem acrescentar, mas tem que separar o joio do trigo. Rádio, emissora, broadcasting, concessão pública, ela tem uma abrangência muito maior, apesar de não ter o clique ali do joinha, né, do gostei, que é instantâneo, né, mas a dimensão é totalmente diferente. Não, mas como formação de profissional, eu acho que pode ser interessante, ainda que são veículos, se é que eu posso dizer veículo, né, porque web rádio ainda, como você disse, tem para todos os gostos, aventureiros, não, mas acho que ainda tem muito o que crescer ainda para, né, sem menosprezar, sem fazer juízo de valor, para crescer ao ponto de alcançar a seriedade, a credibilidade que o rádio emissora tem. Essa semana, né, a gente ouviu aí o Tite falando, né, quando você fala de internet, de rede social, talvez até mesmo a web rádio se encontre nisso aí, não é lugar de informação, né, é lugar de opinião. As pessoas dão uma opinião. Então... Sim, é verdade. E foi muito relevante isso, porque a gente está vivendo um momento no nosso país, acho que no mundo inteiro, né, de que às vezes se superdimensiona a importância das redes sociais. É claro que elas têm a sua importância e elas agregam valor quando bem utilizadas, mas não tem um ditado que a gente sempre coloca, né? Todo mundo está falando, todo mundo é muita gente. Às vezes o ciclo da gente é muito circunscrito. Então a gente não dá para imaginar que todo mundo está falando, já que e o Tite foi muito bem naquela reportagem que ele fala do Twitter, né? Que ali é um nicho de pessoas falando e dando a sua opinião, diferenciando de notícia, porque notícia a gente, primeiro, né, checa se é verdade, ouve os dois lados, filtra e coloca ali para que a pessoa possa formar a sua opinião. Acho que uma diferença grande seria isso, né? Bom, quando você está no rádio, acho que quase todo mundo passou por isso, né? Ele faz vários trabalhos. Hoje você tem internet. Antigamente fazia muito palco também, né? Shows, hoje a gente tá mais escasso. Mas palco, show, internet, temos televisão, né? Rádio. Desses, qual é mais gratificante para você? Qual te realiza mais? É uma pergunta difícil, né, Marco? Porque cada um tem a sua propriedade, os seus valores e o seu prazer, né? Quando você está no rádio, por exemplo, você tem o prazer de estar ali comunicando e às vezes a pessoa não te conhece, não sabe nem como é o seu rosto e te traz, tem uma afinidade com você que a gente nem imagina. Porque talvez o pessoal de hoje não faz a ideia do quanto que a gente está próximo daquela pessoa que nos ouve, apesar da distância física e apesar de não conhecer, né, pessoalmente. O palco, ele é bom, eu acho que hoje já passou minha fase também de palco, ele é bom naquela interação de brincar com as pessoas, mas eu acho que de tudo, o mais importante é a comunicação. Eu vejo muito, você falou dos web radialistas, digamos assim, eu vejo muita preocupação de fazer a locução técnica,
de falar bonito, de mostrar uma voz interessante, mas vejo que muita gente está pecando, talvez, no que é mais crucial do rádio, que é o que se fala e como se fala, não como se fala, mas o conteúdo daquilo que é o mais importante. Né? Hoje, por exemplo, eu estou tentando aprender um pouquinho de Libras, né? A língua brasileira de sinais, e a gente vê o quanto que, de entrar nesse mundo, o quanto que é importante a comunicação. Você imagina uma pessoa que é surda e está no meio de uma família ouvinte que está ali jantando, almoçando e não tem a oportunidade de rir, porque muita gente não tem o conhecimento de Libras, né? E não sabe o que está acontecendo. Então, isso me faz pensar o quanto que a comunicação, né, o diálogo, a interação com o outro é importante. Acho que isso é o mais relevante. O radialista ele acaba sendo produto do engenheiro civil, né? Uma ponte. Ele é a ponte para poder levar a informação, para poder... Né? Você precisa do veículo, mas você precisa do bom radialista também, senão ela pode chegar distorcida. Né? Olha, a pandemia mostrou isso muito para a gente. Nós tivemos essa oportunidade de trazer vários especialistas em várias áreas, desde a parte técnica, o pessoal da UFVJM, por exemplo, das comissões da prefeitura, de outros especialistas em infectologia, não só os daqui de Diamantina, mas outros que mais específico nessa área, sobre vacinação. Eu destaco a Covid porque foi uma oportunidade que as pessoas tiveram de conhecer aquilo que elas não conheciam, de saber trabalhos que aconteciam ao longo do tempo e que nós não tínhamos conhecimento. Então, isso mostra o quanto que é importante, o que você disse, né, ser esse intermediário entre a pessoa que tem o conhecimento e aquela que busca o conhecimento. E no meio disso a gente vai aprendendo também juntos, oportunizando, inclusive na questão da cidadania, né, de oferecer, a informação direto da fonte, onde as pessoas sabem quem são. Elas conhecem o Marconi Viana, conhecem o Pedro Leonardo, conhecem o Miramar, a Adriana, conhecem as pessoas e sabem que, olha, né, pode até se equivocar, mas eu sei quem é que está dando a informação. Acho que isso é importante. Até mesmo para que, além de você buscar a notícia, né, sair atrás da notícia, buscar a informação, desse trabalho todo de checar a fonte, de ouvir os dois lados, ainda tem que enfrentar as fake news, né? Tem que desmentir aquilo que está sendo contado como mentira. Porque, você bem abordou no início, porque opinião não é notícia, é bom destacar isso. Porque às vezes a pessoa ela não tem aquela preocupação, né? E hoje a gente está nesse calor político que se mistura com a religião, que se mistura com a saúde, e aí é quando a gente se vê embotado no meio disso tudo, a gente não sabe o que é certo, o que é errado. Então aí o veículo, e a gente viu isso nesse momento que o país vive na pandemia, o quanto que é importante a fonte, o veículo de comunicação. Porque das fake news, das notícias, quando você traz o especialista para falar aqui e checar, olha, isso procede, isso não procede, você dá a oportunidade para que a pessoa possa ter o seu discernimento. Né? O problema é que muitas vezes as pessoas não querem, né, querem acreditar naquilo que cabe, que é conveniente a ela. Mas aí é uma outra história, né? Passa pelo amadurecimento de uma nação, do cidadão como um todo também. Eu quero que você fale para a gente aqui sobre a sua aventura na política, mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.